Você sabe como funciona um processo no GCRIM, o famoso Pequenas Causas Criminais? Nesse vídeo eu vou te explicar todos os acordos que evitam um julgamento dos fatos e tudo o que pode acontecer, da delegacia até a sentença que põe fim a um processo. Vem comigo! Fala pessoal, beleza? Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Rodrigo e ali, atrás da câmera, tá a Mônica. Oi! Sejam muito bem-vindos ao canal Populei, o nosso espaço de educação jurídica popular, onde compartilhamos nossos conhecimentos jurídicos com simplicidade, leveza e bom humor, mas só quando o assunto permite. O tema do vídeo de hoje foi um pedido do nosso vizinho Rafael, que recentemente se envolveu em uma discussão aqui no prédio, registrou o que aconteceu na delegacia e saiu de lá com uma audiência marcada no Juizado Especial Criminal, mais conhecido como GCRIM. E o lance é que os policiais só entregaram para ele o termo circunstanciado sem dar qualquer tipo de explicação, apenas orientando ele a contratar um advogado ou procurar a defensoria pública no dia da audiência. É o quê? E como a gente sabe que essa pode ser a realidade de muitas delegacias pelo Brasil, a gente resolveu produzir um vídeo que explicasse tudo que realmente é importante para você que se encontra nessa situação, que se envolveu em um fato que acabou sendo direcionado para o GCRIM. Inclusive, nós vamos colocar uma linha do tempo aqui embaixo, bem maneira, para você ir acompanhando pela tela tudo o que vai acontecendo, passo a passo desse procedimento, que basicamente vai ser dividido em delegacia, audiência preliminar, audiência de instrução e julgamento e o cumprimento da pena. Então, já deixa aquele like para ajudar a gente e bora começar! Pessoal, o Juizado Especial Criminal é o local onde são julgadas as contravenções penais e os crimes de menor potencial ofensivo, que, de acordo com a Lei 9.099 de 95, são aqueles que têm uma pena máxima de até 2 anos de reclusão. Eu posso citar como exemplo de contravenção penal vias de fato, perturbação do sossego e exploração dos jogos de azar. Já os crimes mais comuns no GCRIM são a ameaça, a lesão corporal e o combo, calúnia, injúria e difamação. Quando uma contravenção ou um crime de menor potencial ofensivo é praticado, a Polícia Civil faz um registro chamado termo circunstanciado, que nada mais é do que um documento que contém a qualificação dos envolvidos, nome, endereço, telefone e um breve relato daquilo que aconteceu, com a indicação do local, da data e da hora do fato. Lá na delegacia, todo mundo vai dizer o que aconteceu e também vai levar para casa uma cópia das declarações que prestou. Aí, se a infração deixar vestígio, como é o caso da lesão corporal, por exemplo, o policial vai encaminhar a vítima para o IML para fazer o famoso exame de corpo de delito. De todo modo, o suposto agressor pode assinar um termo de compromisso para ser liberado naquele momento e comparecer posteriormente no Juizado Especial Criminal quando for intimado. Todos já saem da delegacia sabendo a data e a hora da audiência preliminar que vai acontecer lá no GCRIM. Você só não vai saber a hora e o local da audiência preliminar se tiver algum tipo de problema no sistema. E aí, nesse caso, você vai ter que aguardar ser intimado pelos correios lá na sua residência. E assim se encerra a fase da delegacia. Agora a gente vai para a próxima fase, da audiência preliminar. Nessa audiência preliminar, o conciliador vai perguntar se existe a possibilidade de um acordo entre os envolvidos. Esse acordo pode ser uma compensação financeira ou mesmo um pedido de desculpa, porque o importante é que as partes elas concordem. Se for alcançado o acordo, ele posteriormente vai ser levado para o juiz para ser homologado, sendo que essa decisão pode ser utilizada para uma futura cobrança no caso do descumprimento de alguma obrigação que ficou definida. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que eu tenha sido atropelado e o motorista tenha me proposto R$1.000 para compensar o meu prejuízo. Se ele não pagar esse valor no prazo que ficou acertado entre a gente, eu posso usar o registro da audiência, que foi homologado pelo juiz, para entrar com uma ação lá no juízo civil exigindo que ele cumpra o que prometeu, inclusive aplicando uma multa e requerendo a penhora online. Ainda nessa audiência preliminar, se não for possível um acordo entre o autor do fato e a vítima, o promotor de justiça pode fazer uma proposta de transação penal, que é uma forma antecipada e reduzida da punição, desde que o sujeito não seja reincidente, não tenha aceitado outra proposta de transação penal nos últimos 5 anos e que os detalhes do caso concreto não indiquem que é uma pessoa de personalidade voltada
para o cometimento de novos crimes. E o interessante da transação penal é que ela não fica registrada no sistema para fins de reincidência, ou seja, você mantém o seu réu primário. Além disso, esse aceite da pena antecipada não significa que você assumiu a culpa pelo que aconteceu, o que na prática vai exigir que a suposta vítima tenha que entrar com uma ação no juízo civil para discutir quem teve a culpa pelos fatos que foram narrados lá na delegacia. Agora, se não for possível a composição civil entre os envolvidos e o suposto autor do fato não aceitar a proposta de transação penal oferecida pelo promotor de justiça, vai encerrar essa fase preliminar e dar continuidade no processo. E dando continuidade, as partes vão poder apresentar as suas provas para poder comprovar perante o juiz tudo que foi dito lá perante o delegado da delegacia. Para fechar, pessoal, ao final da audiência preliminar, o conciliador ele vai te dar um formulário, uma xerox, para que você possa levar para casa e preencher com o nome, endereço e telefone de possíveis testemunhas. Essas testemunhas precisam escrever nesse documento aquilo que presenciaram. E esse documento vai entrar num processo que poderá ser melhor explorado na audiência de instrução e julgamento, que é o próximo passo. A audiência de instrução e julgamento é um dos momentos mais delicados desse processo, porque, a depender do que aconteça nela, você pode sair absolvido ou condenado. Por esse motivo, é nesse momento que a presença de um advogado ou da Defensoria Pública é obrigatória. Antes de começar a audiência propriamente dita, é muito comum na prática que o promotor de justiça ele faça uma nova proposta de transação penal, inclusive para esclarecer uma eventual dúvida, porque é muito comum as pessoas acharem que por terem aceito a proposta de transação penal, eles estão assumindo a culpa. E aí, se o suposto autor do fato aceitar essa segunda proposta de transação, sequer vai se iniciar a fase de instrução do processual, que é o momento que a gente coloca as provas no processo. Por outro lado, caso haja uma nova rejeição dessa proposta, aí não vai ter jeito. O promotor vai apresentar a denúncia, que é a acusação formal feita pelo Ministério Público. E um ponto muito importante que eu preciso esclarecer é o seguinte: tem crimes que cabe ao Ministério Público fazer essa acusação, como é o caso do crime de ameaça, por exemplo. Ele faz isso através desse documento que a gente chama de denúncia. Contudo, há certos crimes que cabe ao ofendido fazer essa acusação, e ele vai fazer isso através de um advogado contratado ou da Defensoria Pública. Isso vai ser feito por um documento chamado queixa-crime, que só pode ser feita no prazo de até 6 meses a contar do fato ou quando você descobre quem foi que praticou aquele crime, o autor do fato criminoso. Um outro ponto essencial e que eu não podia deixar de falar aqui, Mônica me lembrou, é a suspensão condicional do processo. Depois de apresentar a acusação, a denúncia, e antes de iniciar a fase de produção de prova com a oitiva das vítimas e das testemunhas, o promotor ele pode apresentar uma proposta para parar esse julgamento pelo prazo de 2 anos. A gente chama isso de suspensão condicional do processo. Isso é possível quando o crime que o cara está sendo acusado tem pena mínima de 1 ano e desde que ele seja primário, não responda por outros crimes, compareça mensalmente ao cartório do GCRIM e repare o dano quando é possível fazer. Se nesse prazo de 2 anos o acusado tiver tudo certinho, cumprido com a sua parte, o juiz ele vai considerar que ele provou o seu mérito pessoal e vai extinguir o processo sem que haja qualquer julgamento quanto aos fatos que foram contados lá na delegacia. Voltando para a audiência, primeiro é ouvida a pessoa ofendida, depois a testemunha de acusação, depois testemunha de defesa e, por último, é realizado o interrogatório do acusado, que pode ou confessar o crime, ou apresentar uma outra versão diferente da acusação e até ficar em silêncio, o que, lembrando e destacando, não pode ser utilizado em seu prejuízo. Depois de todo mundo ser ouvido, a acusação vai fazer um resumo dos seus argumentos, assim como a defesa. E depois que as duas partes falarem, o juiz vai proferir a sentença, que pode ou absolver o acusado ou condená-lo. Em caso de absolvição, a acusação pode recorrer. E em caso de condenação, a defesa pode recorrer. E em todo caso, o prazo para apresentar o recurso de apelação vai ser de 10 dias para cada um. 10 dias para apelação, 10 dias para contra-razão de apelação. A nossa Constituição diz que ninguém vai ser considerado culpado sem que haja uma decisão transitada e julgada. Isso significa que o cumprimento da pena do acusado só pode ter início após o seu julgamento definitivo, ou seja, quando ele passa da figura do acusado
para a figura do condenado. O julgamento do recurso no GCRIM, ele é feito pela turma recursal. E lá, nessa turma recursal, tem 3 juízes específicos que vão analisar aquele caso novamente para decidir se aquela sentença está correta ou não. Se a decisão final for para que você pague uma multa, você vai poder fazer um requerimento para parcelar esse valor. Nunca reduzir ou isentar, que é deixar de pagar. Por se tratar de uma pena, a única possibilidade é realmente parcelar essa pena para adequar o cumprimento dela à sua realidade financeira. Por outro lado, se a condenação for para você prestar serviço à comunidade, você vai ser entrevistado por uma assistente social para identificar as suas habilidades e te direcionar para uma instituição que mais estiver precisando delas. Com o pagamento integral da multa e uma certidão de cumprimento do total das horas de serviço comunitário, o juiz vai declarar cumprida a sua pena e vai determinar a extinção do processo. E aí, curtiu esse resumão? Então, que tal agora você ajudar a gente deixando um like e se inscrevendo aqui no canal? E você não pode esquecer que você também sempre pode compartilhar esse conteúdo com uma pessoa que se interesse por esse assunto, beleza? Meus amigos, esse foi o passo a passo do que vai acontecer em uma causa que está sendo julgada pelo GCRIM. Como a gente mencionou lá no comecinho desse vídeo, a nossa intenção foi produzir algo simples, algo que desse uma visão geral daquilo que você vai experimentar, né, pelo que você vai passar se você estiver nessa situação. Se você ficou com alguma dúvida sobre algum ponto dessa explicação ou sobre qualquer outro aspecto que a gente não tenha falado, deixa aqui nos comentários a sua pergunta, ou se você quiser algo mais discreto, você pode mandar um direct pra gente lá no Instagram, o @canalpopulei, que a gente vai ter o maior prazer em te responder. Eu também vou deixar passando por aqui, pela tela, em algum local, os cards para outros 2 vídeos que nós já produzimos aqui no canal, que fala sobre como funciona o passo a passo de um julgamento de um adulto numa vara criminal e de uma criança/adolescente na no juizado da infância e juventude. Nós te convidamos a dar uma olhadinha em um desses vídeos e muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui, até esse momento. Um forte abraço, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!